Olá, amigos, professores, orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Meu nome é Paula e este é o TV Simpro. Estamos recebendo aqui neste programa Rosilene Correia, que é uma das diretoras do Simpro, Distrito Federal, e também atua diretamente na Secretaria de Finanças. Oi, Rosi, tudo bem? Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem? Bom, o programa dessa tarde é muito importante porque vai falar sobre violência nas escolas. O Simpro realizou uma pesquisa bastante importante, interessante, e a Rose vai falar para a gente sobre isso. Quem estiver assistindo o programa pela nossa fanpage da TV ou do Simpro, pode enviar perguntas que nós vamos tentar responder aqui, a Rose, na verdade, ao vivo, tá bom? Oi, Rose. Oi. Bom, oi para todo mundo, né? Boa tarde hoje, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Perfeito. Vamos primeiro falar sobre a motivação do Simpro em realizar essa pesquisa sobre a violência nas escolas, pode ser? Infelizmente, Paula, é um tema que não nos alegra, né? Assim, não é algo que nós gostaríamos de estar aqui debatendo, mas é a nossa realidade, infelizmente. Na verdade, foi em 2008, nós iniciamos, é claro que antes disso também, em alguns momentos, com alguns episódios que aconteceram, o Simpro também teve ações para combater todo tipo de violência, mas em 2008, pontualmente, eu inclusive já estava no Simpro, nós iniciamos uma campanha que tinha como lema: quem bate na escola maltrata muita gente. E isso foi exatamente por percebermos o alto número de situações que vinham acontecendo nas escolas, de agressões entre alunos, com professores, contra o professor, por familiares, pelos alunos, né? E até mesmo entre nós, porque também acontece entre os próprios professores. Então, diante desse quadro, e à época nós tivemos uma situação muito grave, que foi assim, foi o extremo, que foi o assassinato de um companheiro nosso, professor Carlos Mota, que ele era diretor da escola, depois eu vou me lembrar o nome da escola, que é na zona rural de Sobradinho, e ele tomou uma decisão que foi de desenvolver projetos na escola, mas de ter uma postura e uma gestão de combate ao tráfico ali na região, entendeu? E é claro que isso incomodou, porque estava indo em confronto aos interesses daqueles que traficavam ali, e os alunos eram usados para isso, né? Nossa. E o Carlos comprou essa briga. E aí, infelizmente, o que nós tivemos como consequência foi o assassinato dele na casa dele, numa noite que eles simularam um assalto, mas na verdade eles foram lá para realmente tirar a vida do Carlos, e foi uma coisa que chocou muito a todos nós, a toda a sociedade, enfim. Aí foi um fato que, assim, foi algo além, né? Uma vida tentando combater, tentando proteger os alunos da escola. Já bate uma coisa não, foi assim. Quem na comunidade escolar, e quem conheceu o Carlos sabe do que eu estou falando, do papel que ele desempenhava, do compromisso, a paixão que ele tinha pela educação. Ele é um exemplo para todos nós. E então aí nós lançamos uma campanha que teve uma excelente repercussão, aceitação. Fizemos um trabalho para envolver também setores da sociedade civil, e chamamos o governo, chamamos Secretaria de Segurança, chamamos Batalhão Escolar, Ministério Público para tratar desse tema e pedir ajuda, porque a gente sabe muito bem que não é o sindicato, não é só a escola, ou todo mundo se envolve nisso para combater essa prática, ou a gente não sai do lugar. E começamos, inclusive, com incentivo à cultura nas escolas, com esse projeto. E disso surgiu o nosso concurso de redação, que é anual, que é uma das peças, digamos assim, da campanha que a gente persiste e é um sucesso. E a gente tenta, todos os anos, trabalhar temas que levem a escola, os alunos e as alunas a refletirem, né? Porque para você escrever alguma coisa, tem que parar um pouquinho e pensar sobre aquilo. Então, a gente sempre já tivemos o tema de bullying, da agressão à própria natureza, né? Então, assim, são temas que levam tem esse viés. E temos uma boa participação.
Mas isso vem se agravando. O que a gente acompanha é cada dia mais situações nas escolas que é de exposição, que é de insegurança. Então você tem um ambiente totalmente desfavorável à aprendizagem, né? Porque não é, o professor tem dificuldade em desenvolver o trabalho dele, porque se você está insegura, você não vai trabalhar bem, né? E o aluno a mesma coisa. E você tem uma sociedade que é violenta, então, infelizmente, naturalmente, você vai ter uma escola sofrendo também essa violência. Porque a escola, ela nada mais é do que um espaço, um quadrado, né? Porque normalmente murada é um quadrado, onde você pega a sociedade e põe ele dentro. E põe ele dentro para conviver aquelas mesmas pessoas durante todos os dias do ano. Então é o espaço público mais público que nós temos, porque você frequenta um espaço público, mas as mesmas pessoas todos os dias durante o ano inteiro. Então você estabelece relações e você tem relações externas, no caso dos alunos principalmente, que acabam muitas vezes vindo se resolver lá dentro, os seus conflitos, porque moram ali naquela comunidade e vêm e passam 5 horas, 7 horas ou 8 horas no mesmo ambiente. Então, se você tem atrito lá fora, fique em contato durante esse tempo todo, todos os dias, amanhã você volta e retoma com aquilo. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas e aí as escolas não fazem nada? Fazem muito, fazem tudo. Mas, como eu disse no início, as escolas sozinhas não conseguirão. Por isso, a gente considera que é tão importante a gestão democrática, que é trazer a família para dentro das escolas, trazer a comunidade escolar, fazer com que o dono do mercado, da esquina, se sinta também parte da escola, se sinta responsável, porque o que acontece nas redondezas da escola ou dentro da escola vai refletir lá no comércio dele também. Não tem como, por mais que eu tenha câmera, porque eu tenha cerca elétrica, ninguém vive isolado, né? A gente vive em sociedade. Então esse é um problema que é de todo mundo. Então é preciso ter uma força-tarefa. Agora é claro que a escola tem um papel estratégico, porque é ela que está em contato com a meninada. Somos nós que trabalhamos com a formação diretamente, né? Tem uma ferramenta ali muito exatamente. Direcionada, né? Agora, é claro que a gente, você precisa ter, na prática pedagógica da escola, no dia a dia, tem que estar inserido uma política que é de combate à violência, né? Que é do respeito, que é uma coisa que... O que gera a violência na escola, entre os alunos principalmente e aos adultos, os professores também? É o desrespeito. É o não saber lidar com a diferença, né? Então, você pode ver que muitas vezes essas situações de meninos que se agridem, meninas, é algo que foi assim, foi a explosão de uma série de coisas que foram acontecendo, de agressões, às vezes verbais, que ele foi recebendo, e chega um momento que há uma explosão. Então, a escola cumpre com esse papel, que é trabalhar esses temas de forma que faça com que essa meninada se respeite mais, né? Isso evita. Aí nós estamos vendo um momento no país que é um momento que tem aí incentivo à violência. Você tem candidato à república desse país, né? Incitando a violência, achando que a solução é as pessoas andarem armadas. Então isso é muito grave e aí isso incentiva. É um estímulo, até porque isso já é meio que nosso, é nato, né? Então, se você trabalhar isso, incentivar isso, há uma tendência maior ainda a essa violência. Então, nós tomamos a iniciativa da pesquisa e que o resultado está aqui, né? Nós levaremos para as escolas, mas quem quiser pode também acessar o nosso site, que está lá o link, pode imprimir, pode ver os dados. O que a gente precisa? Fazer com que a escola se aproprie desse resultado para refletir um pouco sobre o que está aqui. E às vezes até a comunidade escolar tomar conhecimento da realidade. Exatamente. Estava dando uma olhada no material, mais de 97% dos professores já passaram por situação. Porque a pesquisa diz isso. Quase que 100% de nós já vivemos, sentimos na própria pele ou presenciamos uma situação de violência, né, no ambiente escolar. Absurdo esse número. Então, e a gente não pode naturalizar a violência, porque às vezes a gente tem uma tendência que como é uma rotina. Então, hoje foi um menino que espancou o outro, amanhã o outro que fez não sei o quê, que cortou a mochila do outro, que chamou disso, daquilo, que cometeu racismo.
E a gente, olha, é coisa da idade, é assim mesmo, 1.000 alunos, 2.000 alunos, e a gente vai naturalizando isso. E não podemos. Esse é um erro grave nosso. A gente tem que se incomodar com isso e reagir a isso. Agora, é claro que... E aí a gente tem também uma coisa, ao mesmo tempo, uma coisa curiosa, que tem um percentual também de cerca de 40 e poucos por cento dos professores que falam que não, que a sua escola, que se sente seguro na sua escola, né? De fato, tem mesmo regiões, escolas que tem um clima mais tranquilo, a região mais tranquila. Mas isso também é um pouco porque você tem apego à sua escola, porque, como eu disse, como a gente frequenta todos os dias, aquilo se torna um pedacinho do nosso mundo. Com certeza. Você passa horas, todos os dias naquela escola. Muitas são naquela escola. Naquela escola você vai estabelecendo laços, né? A relação é afetiva. Então tem esse olhar também do que é meu, de proteção, de apego, e isso é bom. E é o que falta, inclusive, é que, especialmente os nossos alunos, e até a gente também, que a gente tenha escolas, que tenhamos escolas mais prazerosas, em que os alunos também tenham esse sentimento assim, do gostar da minha escola, de ter orgulho da minha escola. Isso muda completamente essa relação e a postura. Porque a gente só vai mudar esse quadro quando cada um mudar um pouco da sua postura. Porque é isso, é de atitude, né? Agora, é claro, então basta que a partir de amanhã toda a escola decidiu que todo mundo se educar, se respeitar. Não, gente, é claro que nós estamos falando de questões sociais, a política social. Sim, a violência nas escolas, na sua avaliação, ela é cultural? Ela é cultural e ela é social, né? Você tem, tanto é que você tem aí também, as pesquisas mostram que quanto mais você está falando de uma região onde você tem a pobreza mais evidente, você também tem a violência mais evidente. E aí não é, então o pobre é mais violento, não. A condição social te leva a isso, ou como reação, ou como prática para a sobrevivência. Então, por isso que a gente fala que você precisa de investimento. Tem que ter políticas sociais para poder mudar esse quadro. E aí você se depara com uma escola que não acolhe esses meninos quando eles saem da escola, do portão para fora, ainda que a escola tente dar o melhor de si. Mas quando abre o portão, chega na rua, ele se depara com um mundo que é cruel. E aí, mas então a gente precisa de ter policiamento nas escolas. Se tiver polícia nas escolas, a gente está mais seguro. Isso é verdade. Você chegar na escola, entrar com o seu carro e ter 2 policiais à porta da escola, te dá um conforto. Só que é um conforto que é falso, porque enquanto tem a figura do policial ali, eu estou protegida. Mas e o dia que o policial não estiver ali? As pessoas continuam as mesmas, né? Então há uma imposição de mudança de atitude. Então a Rosilene está falando que não tem que ter policial na escola. Nada disso, tem que ter. Agora, não é a solução, mas diante do quadro que nós estamos, é uma solução imediatista. Paliativa, mas necessária. Exatamente. Né? Mas não é isso que vai mudar o quadro. Não é ter policial na escola que vai trazer a segurança. E faz parte do jogo, faz parte das peças que nós precisamos ter. Entende? Então não são dispensáveis de jeito nenhum. Mas é preciso ter algo mais. Não basta você ter o policial fazendo vistoria nos alunos todos os dias para entrar. Porque vai ter um dia que ele não estará ali. Ou aquele aluno lá fora vai continuar andando armado e vai continuar atacando alguém. Então não se muda a realidade com uma imposição, com a punição. Até porque você precisa passar por uma transformação, e isso é com a formação, é com prática, com projetos, para desenvolver projetos nas escolas. A Secretaria de Educação, aí o Estado precisa assumir essa responsabilidade, porque nós precisamos de espaço, de gente para desenvolver projetos, de recursos para desenvolver, porque nós temos um conteúdo a ser vencido, e às vezes as pessoas também, como nós não somos... E tem uma coisa curiosa, Paula, que a gente costuma falar. Nós não somos preparados para lidarmos com situações de conflitos, entende? Assim, aí você pega o seu diploma, passa no concurso, sou professora. O educador chega lá... Eu sei o meu conteúdo, dou uma excelente aula, mas aí tem 2 meninos se pegando ali, ou 2 professoras se pegando ali. E agora, o que eu faço com isso? Aí no outro dia de novo, e amanhã de novo, e ontem também teve. E como é que... E a gente não tem preparo para isso,
E também não podemos assumir para nós uma responsabilidade maior do que o que nós temos preparo e temos condições e que é a nossa responsabilidade, né? Agora, a escola como um todo tem condições e escolas que colocam dentro do seu projeto político-pedagógico essa prática, desenvolver esses projetos, como eu disse, que é especialmente a coisa do respeitar as diferenças, isso muda a realidade da escola, né? E a gente tem muitos recursos para isso. Então, a pesquisa, ela aponta para isso, nos traz os dados que, de certa forma, a gente já tinha conhecimento, mas quando você tabula, quando você vem com os gráficos, que você olha o percentual, aí você vê que é mais grave ainda, né? E tem uma coisa curiosa também, que a violência entre alunos, entre as meninas, é muito elevada. Tem muita disputa entre as meninas. E elas se agridem fisicamente. Porque a gente tem uma ideia de que os meninos são mais violentos, né? Mas as meninas também estão praticando muito a violência entre elas. Mas aí, na sua avaliação, isso seria uma reação desse machismo imposto na sociedade, por exemplo, que incentiva a competição entre as mulheres, então, porque na adolescência o que é muito comum é exatamente a disputa pelo menino, das meninas disputando algum menino, né? Se vendo como rivais, né? Se vendo como rivais, exatamente. E é claro que os meninos até se divertem com isso, que é o resultado dessa coisa que a gente vive aí, desse machismo. É uma replicação eterna do comportamento Então, a intolerância hoje é que mais resulta em violência. E tem também aquela coisa, não estamos aqui falando só da violência física, né? Você sofre muitos tipos de violência dentro da escola, às vezes um olhar te agride mais do que se você levar um tapa na cara. Com né? certeza. E as palavras, é o racismo, é a homofobia, enfim, o preconceito social mesmo, por nível social, dentro da mesma escola, tem alunos que se sentem excluídos mesmo. Então, o racial, o próprio biotipo. Sim, né? é tudo. A gordofobia que existe. Então é muito complicado. E aí a escola, com tudo que ela já sofre, tem também que dar conta disso. Com certeza. Então a escola precisa de ajuda, assim, são os segmentos da escola, da comunidade escolar, precisa assumir isso como sendo sua responsabilidade. Em algum momento, por exemplo, a pesquisa pontua evasão escolar decorrente da violência? Ah, sim. Especialmente, claro, aí dos alunos de ensino médio, é onde mais acontece. Alunos que abandonam a escola e às vezes você nem sabe por quê, mas se você for atrás, muitos casos, exatamente isso, se sente inseguro ou sofre tanta agressão mesmo de preconceito que prefere abandonar a escola do que enfrentar isso, até porque muitas vezes não encontra também apoio para enfrentar. Né? Sim. Bom, nós sabemos que o Simpro sempre tem projetos novos, ações que buscam justamente melhorar a comunidade escolar, melhorar a sociedade, né? Essa, logicamente, é uma delas. Uhum. Mas, assim, para quem está assistindo a gente, seja pai, orientador, orientadora, mãe, professores e professoras, o que o Simpro pretende fazer com o resultado da pesquisa, além de publicar esses resultados que são muito importantes? Sim, claro, mas não basta ter só o diagnóstico, né? O diagnóstico, exatamente. Agora, o fazer, nós precisamos discutir com as escolas, nós encaminhamos exemplares para a Casa Civil e para a Secretaria de Educação, exatamente solicitando que a gente faça o debate sobre isso, né? Como é que a gente pode juntar forças, porque não pode ser ou não deve ser uma ação só do Simpro, só da escola e nem também só o Simpro dizer, olha, secretaria, agora está aqui, a responsabilidade é só sua, vai lá e resolve. Então nós nos colocamos totalmente à disposição, entendendo que é responsabilidade nossa participarmos disso, do pensar, do elaborar, do planejar e executar ações que possam mudar esse quadro. Então nós estamos aguardando que a secretaria também se manifeste. É claro que não vamos ficar esperando por eles, até porque estamos aí em ano de final de governo e as coisas precisam continuar caminhando. Claro. Agora, mas é principalmente isso, assim, incentivo a escola para que a escola reflita também sobre essa situação e pensar o que ela pode também fazer ela mesma. Né? Porque a escola tem autonomia, e nós temos escolas com excelentes projetos, com todas as condições de fazer. Você sabe, a escola onde
tem teatro, onde tem música, onde os meninos participam, onde você tem uma escola mais viva, isso é reduzido, assim, fortemente. Com certeza. Então você tem, mas como eu disse, não basta só a escola fazer, nós precisamos também provocar mudanças nesse país, nessa cidade. E para isso a gente tem que voltar a ter investimento em muitas áreas que nós só tivemos cortes. Quando você vê congelamento de 20 anos para a educação e nas políticas sociais, né, da assistência social, isso tudo acaba levando... Quando você passa pelas ruas em todas as cidades hoje e vê o quanto aumentou o número de gente dormindo nas calçadas, é claro que isso, o acúmulo disso, o resultado disso, vai ser de algum tipo de violência. E é uma violência contra essas pessoas que estão ali dormindo pelas calçadas, debaixo de marquises por aí. Entende? Isso está muito evidente. Então, quando você tem muita gente desempregada, a realidade que nós vivemos hoje no país, ela só favorece ao aumento de todo tipo de violência. E mais do que nunca, estamos vivendo um momento de retrocesso, de conservadorismo, que é o incentivo à intolerância. Isso nos preocupa muito e a nossa adolescência, os nossos meninos e meninas estão sendo contaminados por isso a gente precisa reagir urgentemente contra isso. Com certeza, até mesmo a sucatear a educação, o objetivo claro, quanto mais você tem fragilizar a sociedade. Sim. Em condições precárias, aí você não tem um material esportivo para esses meninos, você não tem uma quadra decente, você não tem cadeiras confortáveis, você não tem equipamento, não tem tecnologia. Então é exclusão e a exclusão leva a isso, né? E o Simpro, nós temos algumas políticas, como nós temos a nossa Secretaria de Raça e Sexualidade. Então são políticas que a gente desenvolve e incentiva as escolas. Vamos ter inclusive encontro esta semana, dias 26 e 27, se eu estiver enganada, por favor, olhe no nosso site, confira a data. Se não fez inscrição ainda, acho que ainda está aberta a inscrição. E é importante que o professor venha para se fortalecer, né, com esse debate. O combate ao racismo não é responsabilidade só do professor ou da professora negra, é responsabilidade de todos nós, educadores e educadoras, é responsabilidade de toda a população. E temos também a Secretaria de Políticas para as Mulheres Educadoras, que é outra coisa também que a gente trabalha, que é para combater esse machismo. E eu não tenho dúvida de que a escola tem que cumprir com esse papel. Você precisa mostrar desde os pequenininhos, lá de 4 aninhos, que ele, menino, tem que respeitar a sua coleguinha de 4 anos, que ela tem os mesmos direitos que ele, tem que ir para os mesmos brinquedos, pode fazer as mesmas coisas, que são iguais. É ali que a gente começa a acabar com essa coisa de que somos diferentes e que o homem é mais e pode mais, claro. Então, a escola, ela é muito poderosa. Agora, nós vivemos uma situação, Paula, que é também de necessidade de termos apoio, de sermos acolhidos, de sermos cuidados, né? E por isso que é tão difícil, porque a gente fica assim, a escola pode, a escola tem que fazer, o professor vai fazer, mas eu também sou parte frágil. Com certeza. Então isso é muito, muito complicado. Para você ter isso, você precisa ter uma categoria valorizada, você precisa ter investimento, tem as escolas. Assim, é preciso que a gente sinta, os alunos sintam que a escola é importante, que a educação é importante. E aí, com certeza, faremos toda a diferença. Com certeza. Bom, nas redes sociais aqui, nem sempre os professores e professoras mandam perguntas. Normalmente eles ficam ali comentando o tema. Então, assim, gostaria de agradecer aqui a Neide Samico, que fala também a respeito da violência nas escolas, que deve ser debatido com a sociedade, né? A Delma Salles fala também a respeito de como que as escolas estão violentas. A Dorcas Castro, ela destacou, inclusive, que você acabou de dizer, que a Secretaria precisa somar esforços para combater essa violência. E a Dorcas é orientadora, e é bom a gente destacar aqui o papel dos orientadores e orientadoras nas escolas, e que nós estamos aí numa luta para nomeação de orientadores, que nós estamos com um concurso que vence no início do ano que vem, acho que maio, e as escolas carentes desse profissional, e eles aí com o concurso feito, aprovado, esperando, loucos para trabalharem, e as nomeações não acontecem. Então é lamentável isso, é desconsiderar a importância de um trabalho desse profissional na escola. Com certeza. Pelos temas que nós colocamos aqui já no TV5 até agora,
deu para ver como que a figura do orientador e da orientadora é essencial. Sim, com certeza. É porque, como eu disse, é um conjunto, né? E ninguém vai fazer nada, conseguir nada sozinho. Não adianta o Simpla elaborar uma campanha lindíssima, com peças caras, com outdoor e tal, se lá na escola a campanha não acontecer. E não tem como a escola querer fazer sozinha também. É preciso que todo mundo realmente se envolva e, especialmente, assim, insisto muito nisso, a comunidade escolar, a família, precisa compreender o seu papel. Mas a mesma coisa, para ela compreender e se sentir à vontade e responsável, a escola precisa acolher essa família. Senão ela não se sente parte também. Né? E o dia a dia, a correria que a escola vive, porque as condições são precárias, porque falta pessoal, porque o portão estragou, porque o lanche teve problema, porque não sei o quê, porque o menino quebrou o pé, porque cortou, porque... É uma montanha de problemas que às vezes a escola peca porque realmente não tem as condições para fazer diferente, para ter uma escola mais feliz, mais aberta. Aí tem a preocupação de abrir aos finais de semana porque não tem segurança, porque não tem policial. Então vai ter uma invasão na escola, a gente expõe a escola. Então é um problema. Claro. E ao mesmo tempo que tem escolas... Que tem que ser todo mundo junto, Sim. mas o Estado tem que assumir o seu papel. Sim. A responsabilidade central é do Estado. Sim. Né? Tem que ter políticas algumas para isso. regiões que a gente observa que são mais violentas, outras menos, né? Sim. Então, assim, buscando o meu histórico pessoal, por exemplo, eu sou de Sobradinho. E estudei sempre em escola pública. E minha escola tinha vários projetos. Era uma área complicada. Minha família sempre esteve presente na escola. Era um quadro de orientadores, diretores, professores muito ativos. A Vilmara foi minha professora. Então, assim, é interessante observar isso. Que as escolas passam por tudo isso que você está falando. Era um quadro, antes era de um jeito, hoje está mais violento, com certeza. E os professores precisam, eles podem inclusive acessar esse material, né? Sim, está no site. Então, assim, a pergunta que eu gostaria de fazer é que se esse quadro aqui no DF se repete em nível nacional, se vocês têm essa informação ou não. Ah, sim, não, com certeza. Infelizmente é uma realidade que é de todos os estados e é grave. E quando você pega também e faz compara os dados de adoecimento de professores com a violência, com o ambiente da escola, né? Normalmente você vai ter mais professores adoecidos em ambientes mais também violentos. Isso é lógico. E aí, os professores, é uma outra preocupação nossa, um número altíssimo de professores e professoras adoecidos e que de fundo emocional. E esse ambiente inseguro, né? É claro que essa insegurança vai fazer mal, vai me fazer mal, né? O meu emocional vai ficar abalado. E passa pela coisa da desvalorização, de você se sentir algo assim, inútil, que não importa o que aconteça comigo, ninguém está se importando comigo. Então isso tudo é muito ruim. Mas infelizmente, essa é a realidade que é Brasil afora. Não tem muita diferença entre um estado e outro para a gente fazer um destaque. Assim, tem um estado que a rede pública ou particular... E tem um detalhe, viu, gente? Quando a gente fala, nós estamos aqui falando de escola pública, mas na escola particular, posso dizer, porque a gente convive com pessoas que trabalham, as agressões acontecem muito, por outras razões. Sim. Né? De aluno a para motivação, professor, né? E principalmente de aluno para professor, porque a relação ali é de poder. Ainda entra a intolerância social. Eu também, estou pagando, porque lá na escola pública ainda tem uma coisa que não está correta, que é o aluno, os pais não acharem que eles também estão pagando, porque eles também pagam, assim como nós pagamos, os pais também pagam por aquela escola, porque são os impostos que são pagos e tal. Mas lá na escola particular é muito forte essa situação de que eu pago o seu salário, portanto eu posso fazer isso, enfim. E o que acontece é que lá não é divulgado. Você não vê. Só quando for uma coisa muito grave para ser noticiado, que é outra crítica que eu faço aqui, quero registrar, e eu tenho aproveitado aí algumas entrevistas falando disso, para dizer que, infelizmente, a imprensa não nos ajuda, a imprensa tradicional, porque só querem noticiar as desgraças da escola pública.
É quando um aluno está esfaqueando o outro, quando um professor apanhou de alguém, ou certeza. quando caiu o teto. Mas os projetos bonitos que nós temos, os bons resultados que nós temos do trabalho que é feito nas escolas, isso nós não temos espaço, infelizmente. Você pode insistir que não vão lá para noticiar. E aí fica, portanto, você reforça cada vez mais e potencializa o aspecto negativo da educação pública. E isso favorece, claro, aquilo que concorre conosco, que é não investir no público, porque isso não é muito bom. E os pais vão se convencendo cada vez mais que a escola pública não é boa. E é uma inverdade isso aí. E a gente precisa de fortalecer o Estado, fortalecer a educação pública, porque essa educação pública é que vai formar cidadãos e cidadãs que farão toda a diferença, que serão pessoas que irão respeitar o outro, respeitando todas as diferenças e todos os limites de cada um. É essa escola que a gente precisa ter. Tem uma coisa que também é bom da gente... Mas deixa eu só falar de uma coisa curiosa aqui, ó. Tipos de violência entre estudantes, né, que o professor já presenciou. Agressões verbais, 80%. Agressões físicas, 75%. Nossa. Não é pouco, né? Ameaças, 60%. Bullying, 56%. Agressões preconceituosas, 55%. Assédio sexual, 17%, porque ainda tem essa... São muitos altos índices. Né? Isso é. Então é tudo muito preocupante. E é claro que muitas vezes uma coisa que é desfavorável é porque acontecem situações numa escola e eles muitas vezes resolvem ali mesmo, não registram ocorrência, não divulgam isso, não leva ao conhecimento de quem tem que ser levado. E isso não é bom. Eu sou contra a exposição via imprensa, mas os registros são necessários, até porque esses dados é que, a partir deles, é que a gente pode provocar as autoridades que são os responsáveis para tomarem providências. Né? Então é importante que tudo que acontecer na escola, isso precisa ser notificado. Precisa tomar as providências nas instâncias que a gente sabe onde que a gente precisa procurar. Perfeito. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Rose, você tem algum destaque para, por exemplo, quem estiver em casa e quiser acessar esse material, você já falou, né? Está no site, à disposição, exatamente. Perfeito. E o livrinho, ele fica disponível também para os professores trabalharem na escola? Isso, nós temos já alguns já que nós temos a impressão e na medida que houver necessidade, isso será feito, então não tem problema de material. E quem pensar algo que possa colaborar, que seja ser um colaborador nesse debate, então estamos abertos também a essa discussão para pensarmos juntos. Como eu disse aqui, ninguém tem receita, a gente sabe o caminho. Agora, como fazer, até porque cada escola tem uma realidade, tem um perfil, e a gente precisa olhar dessa maneira, assim, olhando para aquela escola e pensar o que é o melhor para aquela escola. Por isso que a gente defende muito que a comunidade escolar se sente e vai discutir o que é o melhor para aquela escola, de que estão falando deles para eles, né? Então às vezes você elabora uma coisa super bacana, mas quando chega ali não se encaixa, não é aquilo. Então, e aí estamos à disposição das escolas para essa discussão, para projetos para serem desenvolvidos, para discutir com a Secretaria de Educação, enfim, com quem tiver à disposição para fazer esse debate e colaborar. Perfeito, então. Bom, o programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui novamente. Sei que você fica ali naquele bate-volta da correria, né? Exato. Tem uma votação na Câmara acontecendo agora que eu vou ter que voltar para lá. Sim. E quem quiser saber mais informações, é só ligar lá no Simpra, acessar o site. Sim, está lá e a cartilha, o resultado, né? Na verdade, tem uma cartilha, o resultado da pesquisa está à disposição no nosso site. Perfeito. Bom, então é isso. Este foi o TV Simpra. Eu convido vocês que nos assistiram, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. E quem quiser rever o TV Simpra, este programa e os anteriores, é só dar uma olhadinha no site da TV Comunitária, assistir a TV, que a gente faz reprise aí durante a semana. E você pode também acessar o site, as redes sociais, tanto da TV como do Sindicato dos Professores. O programa fica disponível, o link lá no site da TV e do Simpro, né, do nosso programa. E esperamos vocês no programa na semana que vem.
Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui. Perfeito. Bom, obrigada e até logo. Obrigado também a quem nos acompanhou, né? Eu não agradeci. Com certeza. Quem acompanhou pelas redes sociais, obrigado pela participação. Mesmo que não enviaram perguntas, a contribuição de vocês é muito, muito importante. Obrigada e até logo.